O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, desde a semana passada, a liturgia tem nos colocado diante de um Deus que busca a nossa libertação, diante de um Deus que quer nos curar. Na liturgia de ontem, nós vimos justamente isso. Jesus anunciando o reino de Deus, Jesus anunciando o reino do Pai, através de curas, de milagres, através de exorcismos. Afinal de contas, esta é a primeira missão de Jesus antes dele mesmo subir no alto da cruz. Apresentar a nós o reino do seu Pai, o reino do Pai eterno. Hoje, queridos irmãos e irmãs, somos colocados diante do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Afinal de contas, quem pode curar como Jesus cura? Quem pode libertar como Ele liberta? Ninguém. Ontem Jesus curou a sogra de Pedro. Por isso, nós ouvimos o trecho do Evangelho de Lucas no capítulo 4. E hoje colocamos a nossa vida diante desta perícope de Lucas 5, versículos de 1 a 11, onde mais uma vez o evangelista nos coloca diante deste senhorio de Cristo, aonde ele se manifesta ao mundo como o Messias, como o Filho de Deus, como aquele que veio para verdadeiramente nos salvar. Ninguém pode fazer as obras que Cristo faz. Por isso ele é o Kyrios, por isso ele é o Senhor. A liturgia de hoje, além de nos colocar diante do senhorio de Cristo, nos dá um relato da pesca milagrosa e também, no terceiro momento,
da vocação, do chamado de Pedro. Ele que é a cabeça dos apóstolos. O Senhor Jesus o chama após o episódio da pesca milagrosa. O que é interessante e que tocou muito o meu coração enquanto preparava essa liturgia é justamente o fato da multidão correr ao encontro de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo novo, um tempo de aprendizado, onde nós devemos sim sair de casa com este intuito de correr ao encontro de Cristo, de participar das celebrações, de viver a nossa fé, de celebrar o culto. E a multidão, como nos fala o texto do Evangelho, se apertava, queridos irmãos e irmãs, para ouvir a voz de Jesus. A multidão corria ao encontro de Jesus e se apertava, porque queria não apenas escutar Jesus, mas queria receber as curas e as libertações que saíam de suas mãos. O povo de Deus que vai ao encontro de Cristo porque tem sede dele. Como isso é bonito, como isso toca o nosso coração hoje. E você em casa, tem sede de Deus? Você tem corrido ao encontro do Senhor? É preciso reaprender a ser discípulo de Jesus neste mundo tão diferente, neste mundo tão mudado. Queiramos nós também escutarmos a palavra de Deus, especialmente neste mês de setembro, mês da Bíblia, onde a palavra revela o próprio Deus. Mês da Sagrada Escritura, deixemos que o Senhor fale ao nosso coração, deixemos-nos ser transformados por Ele, queridos irmãos, queridas irmãs. No Evangelho de hoje é interessante que Jesus sobe numa das barcas e o povo escutava a sua palavra na terra. Jesus usa a barca como um palco e ali, olhando toda a multidão, Jesus fala, Jesus ensina, Jesus liberta, Jesus cura. E quando Pedro com os outros voltavam da pescaria, Jesus diz mais uma vez: avança para águas mais profundas do que em alto. Lançai as vossas redes para a pesca. Pedro disse: Senhor, nós passamos a noite toda pescando, estamos cansados e não conseguimos nada, mas em razão, em respeito à tua palavra, nós faremos isso novamente. Meu irmão, minha irmã, você que está cansado, você que tem rezado e muitas vezes diz: eu não alcanço a minha graça, não desista de escutar o Senhor que diz: lançai as redes em águas mais profundas. Insista, persista, não desista. Acredite no Senhor. Escute sempre a palavra de Deus. E hoje o Senhor nos fala, o Senhor te fala. É preciso lançar as redes novamente. É preciso continuar a nossa luta. É preciso continuar o nosso trabalho. É preciso ser obediente a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos surpreende. E foi isso que Jesus fez na vida daqueles homens. Eles lançaram as redes novamente e pescaram tantos peixes que as redes se rompiam. E encheram praticamente 2 barcas. Então, todos ficaram assustados diante desta pesca milagrosa. Pedro, Tiago, João ficaram espantados diante do senhorio de Jesus. Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Jesus responde: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. E é interessante, amados, que eles deixaram tudo naquele momento e passaram a seguir Jesus. Não gozaram daquela pescaria. Não disseram: Senhor, vamos consumir primeiro esses peixes para depois segui-lo. Não, o seguimento foi imediato. Deixaram tudo para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos também ter esta mesma fé. Deixar tudo para seguir Jesus. Tudo que nos aprisiona, tudo que nos escraviza, tudo que diz respeito ao nosso próprio eu,
ao nosso próprio ser, todo o nosso egoísmo, todos os nossos desejos, a nossa vontade humana, para que possamos concretizar no mundo e em nossa vida a vontade de Deus, confiando cada vez mais nele. E é esta mensagem que Paulo escreve, que Paulo fala à comunidade de Corinto, não é? Confiar exclusivamente em Deus. Portanto, diz o apóstolo, que ninguém põe a sua glória em homem algum. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas dizem, nossa, eu estou decepcionada com a igreja, eu gostava tanto daquela pessoa, e essa pessoa fez isso. E às vezes nós nos decepcionamos até dentro da nossa família, dentro do matrimônio, dentro da vida de comunidade também. Quando nós colocamos a nossa fé na outra pessoa, quando nós colocamos a nossa fé no ser humano, e a palavra de Deus nos fala que ninguém põe a glória de Deus em homem algum. O Antigo Testamento já dizia, maldito é o homem que confia no outro homem. Que possamos colocar toda a nossa fé em Deus, que possamos colocar a nossa fé no Senhor. Porque diz o apóstolo Paulo, vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus, e tudo pertence ao Senhor. A nossa vida, a nossa vocação, o nosso chamado. Que hoje, queridos irmãos, em obediência ao Senhor, possamos deixar de lado uma fé superficial, uma fé de aparências, para que possamos lançar as nossas redes em águas mais profundas. O Senhor não chama apenas Pedro, Tiago e João, o Senhor chama todos nós, para que possamos deixar tudo e segui-lo cada vez mais de perto. Não tenhamos dúvidas dentro do nosso coração, é Jesus. Quem faz as obras que Ele realiza? Ninguém. Ele cura, Ele liberta. Ontem curou a sogra de Pedro, hoje o Senhor mostra o seu poder, que Ele é o Senhor através desta pesca milagrosa. Ele tem poder sobre a nossa vida, Ele tem poder sobre a natureza. Tudo pertence a Ele, como nós cantamos no Salmo responsorial. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela encerra. Que esse Deus cada vez mais continue nos chamando e que nós possamos limpar o nosso coração de todas as imundícies, as sujeiras do mundo, limpar os nossos ouvidos, para que possamos cada vez mais escutar a voz de Deus que nos chama e que quer precisar de cada um de nós. Feche os teus olhos neste momento. Peça ao Senhor a graça, o dom do Espírito Santo, para que nós possamos ouvir a sua voz agora, o seu chamado, neste dia de São Gregório, este homem que mudou tanto a liturgia, com tanto zelo, com tanto carinho, mostra também que nós devemos cuidar das coisas de Deus, com este mesmo zelo, com esta mesma fé, com este mesmo carinho. Que Deus neste momento possa nos abençoar, nos fortalecer, nos dar esta mesma fé de Pedro, Tiago, João, que deixaram tudo e foram capazes de seguir Jesus imediatamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.